Marcela Barbieri, eu sou artista, educadora, contadora de histórias, autora de livros e atualmente eu dirijo o Biná Espaço de Arte. Na minha trajetória eu sempre trabalhei em museus e em escolas, fui diretora 12 anos do Instituto Tomiotaki, curadora da Bienal 6 anos, trabalhei muitos anos na Escola Veracruz, dando aula para professores do Brasil todo, por uma ONG que chama SEDAC, e estou nessa estrada há muito tempo. Eu acho que a minha relação com a vida é muito pela imagem. Então, a literatura entrou na minha vida numa cadeira de balanço. Por isso que aqui tem tantas cadeiras de balanço no meu ateliê. Eu balançava horas e horas por dia numa cadeira de balanço e ia imaginando histórias. Então eu ia vivendo histórias como se eu visse um filme. E ficava tipo 6 horas por dia balançando. Eu era uma criança normal, brincava na vizinhança, ia na escola, era extrovertida, mas tinha esse mundo interno muito necessário para mim. E acho que ali tinha uma célula literária, narrativa, que se dava nesses meus devaneios, nessas minhas invenções de história. Fora isso, eu tinha 3 tias que eram mulheres que viviam num quintal bem amplo e eu sou de Araraquara, do interior de São Paulo, e era uma casinha bem do interior, assim, que tinha chuchu misturada com roseira, misturado com jabuticabeira, com antúrio, enfim. E elas eram grandes contadoras de histórias, 3. A tia Lilita, que é uma dessas tias, abriu o guarda-chuva, acho que ela se inspirava na Mary Poppins, sei lá. Abriu o guarda-chuva e virava outra pessoa. E contava histórias incríveis. E a tia Maria, que eu chamava de vó, ela me contava muitas histórias da Bíblia, mas para mim aquilo tinha um fascínio, assim, do mar se abrindo, e também era muito trágico, as cabeças cortadas de pessoas que eram transgressoras, enfim. Então acho que elas foram referências na minha vida para o que eu sou hoje. Porque uma era professora de artes, a outra, cada uma tinha lá uma pitada de um tempero que me constitui, assim. E meus pais também eram bons contadores de história. Minha mãe era muito boa contadora de história, meu pai também contava histórias de um jeito muito especial. Mas quando eu era adolescente, na esquina da minha casa, uma quadra da minha casa, tinha uma biblioteca. E essa biblioteca, durante um tempo, foi dirigida por um gestor que chamava Pedro Brás, e ele fez dessa biblioteca um centro cultural. Então a gente tinha aula de estilogravura na biblioteca, tinha grupo de poesia, fazia leituras conjuntas, e era muito gostoso, assim, acho que isso abriu a minha vida. Eu sou muito grata a esse homem e a todas as pessoas que eu conheci ali, porque isso abriu a minha vida. E acho que essa ideia da biblioteca, né, como esse lugar misterioso, que guarda tantas histórias, né, que você abre um livro e um universo se abre para você, acho que foi bem marcante na minha vida. Então acho que a oralidade e os livros foram tendo uma convivência, assim. Mas é sempre pela imagem que a coisa se dá. Então eu me lembro das imagens que eu tinha com as histórias que eu ouvia de boca, elas estão gravadas em mim como se eu tivesse vivido aquela experiência. E é isso, você vive internamente aquela experiência. Cada escritor é de um jeito. Para mim, as histórias podem surgir de coisas muito variadas, assim. Podem surgir numa meditação, uma história inteira ir acontecendo na minha cabeça que parece um pouco da cadeira de balanço, que é um pouco esse espírito. Muitas vezes eu e o Fernando fazemos livros andando de carro. Então a gente está viajando e aí eu falo, Fê, vamos fazer um livro assim e tal, tal. Aí ele já começa a ficar super animado. Ai, vamos, então, como será que a gente vai fazer? Ai, vamos fazer um livro comprido, vamos fazer um livro cheio de torres. Aí a gente vai indo nesse delírio partilhado. Mas surge no cotidiano, assim. Eu acho que tem gente que tem um método mais ortodoxo, que senta de tal a tal hora para escrever, que se organiza. Eu sou mais caótica. Os livros surgem no ponto do ônibus, em qualquer lugar.
Eu acho que a primeira infância é um momento muito privilegiado da nossa vida, né? Porque assim como os povos originários, a primeira infância não separa as experiências em áreas do conhecimento, né? Você vive aquilo numa inteireza, com tudo misturado. Então, eu acho que na primeira infância o seu corpo está disponível como um aparato sensível para viver tudo inteiramente, né? E acho que é um pouco de uma coisa que a gente já tinha conversado, que é um nenê chupando uma laranja. Outro dia eu estava vendo a Flora, que é uma criança pequena, chupando uma laranja, e até o dedão do pé dela chupa a laranja, né? O dedão do pé se expressa. E a gente vai perdendo isso com o tempo, né? A gente vai perdendo essa potência de sentir tudo, a flor da pele, de não ficar tão mentalista, né? De ver que o mundo nos acessa por tantas dimensões, e a gente também acessa o mundo por tantas dimensões. Eu acho que tem uma coisa que a infância tem, que é muito inaugural. Você ouve um barulho, né? Um neném ouve um barulho e ele pode estar olhando para você, mas tem alguma coisa que conta para ele de um outro acontecimento que está se dando, né? Então, acho que tem uma atenção e uma presença que a criança pequena tem, que talvez a gente precise cultivar mais em nós. E também a questão da perplexidade, assim, de você ficar perplexo com um pôr do sol, ou ficar perplexo com uma formiga andando. Você acessar essa dimensão da perplexidade, do encantamento, do apaixonamento pelas coisas, né? Da paixão por estar vivo, assim. Quando a gente fala em nenê e fala em criança, a gente está falando numa heterogeneidade enorme, né? Essa generalização, ela é perigosa, porque o jeito de chupar a laranja de cada nenê é diferente. Mas há uma tendência a essa dimensão do corpo e da presença muito grande nessa faixa etária, né? E o problema é que quando a gente vai ficando adulto, a gente olha para o mundo como dado, né? Então você fala, não, isso eu já sei, isso eu já conheço. Talvez seja uma característica do mundo contemporâneo, da vida contemporânea, a velocidade, e também dá o mundo como dado, mesmo precisando de uma novidade. Então você fala, ai não, já ouvi muito essa música, agora eu quero ouvir outra. Tem uma coisa que fica nos movendo a uma certa velocidade e uma necessidade de algo novo. E muitas vezes visitar o conhecido nos dá uma intimidade única, né? Então, um nenê que está investigando o seu chocalho pode fazer isso vários dias, e isso ter sabor, e isso ter interesse, né? E talvez, com a questão da cultura, talvez a gente vá perdendo um pouco isso. Porque o Godard falava uma coisa bonita, né? O cineasta, ele falava que cultura é regra e arte é exceção. Então ele, na verdade, estava dizendo que a cultura é o que se repete e a arte é o que fura a normalidade, né? E nós somos dos dois. Mas essa questão só do furo, ela nos esburaca demais. Também é bom poder comer várias vezes a mesma comida e namorar muitos anos o mesmo homem. Eu acho que tem um sabor nisso, né? Eu me lembro muito das imagens de livros que eu li várias vezes, de me lembrar de detalhes pequenos que você não repara tanto, né? E eu sinto que poder fazer de novo uma coisa é um grande privilégio, né? Você, sei lá, quando você faz um prato de comida que você nunca fez, às vezes você põe sal demais, passou um pouco do ponto, ficou um pouco duro. E aí você tem a oportunidade de fazer de novo e com o que você aprendeu, fazer uma outra alquimia daquilo, né? E eu sinto que na infância
essa questão da leitura, de ler várias vezes o mesmo livro, de contar várias vezes a mesma história, e às vezes em seguida, né? Você acabou de contar a história para a criança, ela fala, quero de novo, de novo. Então, é uma delícia isso, porque é você ter o prazer de revisitar aquilo, de dar o tempo para se relacionar com aquilo, né? Acho que isso tem a ver com o tempo e com os ritmos da vida também. E não tem um tempo ideal, tem o tempo que cada experiência convoca. Então a gente tem livros que a gente fica fazendo economia para não acabar, porque você está gostando muito de conviver com ele, de viver aquela história, né? E aí, antes você está lendo bem rápido, e aí no fim você fala assim, eu vou deixar essas 3 páginas, vou ler só 2 linhas, porque você não quer se despedir do livro. Essa lida com a literatura também ela é boa, porque ela te possibilita uma transgressão. Também se você quiser pular páginas do livro, ler de trás para frente, voltar a ler, você pode. Tem a ver com a repetição e a variação, tem a ver com as necessidades de tempos variados, não de um tempo acelerado, violento, né? que te tira do seu tempo. E no decorrer da vida os tempos vão mudando também. Momentos da vida que você precisa correr mais, porque você é pequeno e você está gostando de se sentir correndo, sentir a velocidade do seu corpo, né? Olhar o mundo correndo é diferente de olhar o mundo andando. A visão que se tem da criança vem mudando, da riqueza e da potência que existe na primeira infância. Mas eu acho que a gente ainda tem muito trabalho pela frente para ter esse respeito a uma fase da vida tão maravilhosa, né? Ter esse respeito para esse período da vida e que estrutura os períodos que vêm depois, né? Viver bem esses períodos com muita riqueza te dá uma confiança e te dá uma coragem e um desejo de se relacionar com a vida nos anos seguintes de uma maneira a florescer, né? E não a se encolher. Então, eu acho que o mundo que diz pra gente que a gente é impotente, deixa a gente impotente mesmo, né? Nos convence de que a gente é impotente. E eu acho que a gente talvez precise nos convencermos uns aos outros das nossas potências, que são diferentes, mas que devem ser levadas em consideração, né? A potência que um feirante tem de transformar nossa manhã pelo jeito como ele nos recebe quando a gente vai comprar uma verdura numa banca é poderosa, né? Essa pessoa que está ali trabalhando na rua, ela é poderosa na transformação do mundo. Uma criança pequena também. Tem uma coisa que falam às vezes nesse universo da educação e da literatura, que é o comportamento leitor. E eu não gosto nem um pouco disso, porque é como se tivesse um modus operandi já determinado para o leitor, né? Então, você pode ler no ponto do ônibus, você pode ler no banheiro, você pode ler onde você quiser ler, né? E você pode ler, às vezes está um maior barulho e você está lendo. Não é um silêncio que te mobiliza. O silêncio também é importante. Talvez a gente viva, inclusive, num mundo muito barulhento. O silêncio é necessário, mas não é uma regra que precisa ter silêncio para as coisas acontecerem, né? E, ao mesmo tempo, eu sinto que tem educadores que têm olhado para isso. Então, uma vez eu fui numa escola na Espanha que tinha livros em todos os lugares. Então, você tinha livro no banheiro, você tinha livro no refeitório, você tinha livro nos corredores. E os livros tinham muito a ver com aquele lugar, sabe? Os livros, eles podiam estar em qualquer lugar. No tanque de areia tinha livro. E que delícia poder deitar na areia e ler um livro, né? Então, é uma desacralização desse universo literário como algo que faz parte da nossa vida. E também, os livros, eles tratam da vida. Então, eles tratam do extraordinário que está no ordinário, eles tratam das coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia. E, nesse sentido, o livro é transdisciplinar. Ele lida com todas as áreas do conhecimento. Você pode falar, não sei, da luz elétrica dentro de um romance e até entrar em questões, pesquisar sobre isso para que isso tenha mais
veracidade, ou seja, porque na verdade eu acho que a coisa mais importante das histórias contadas e dos livros é que você gere uma experiência no outro, e em si próprio também, que convença o outro a entrar nessa outra realidade, sem ficar avaliando a pontuação ou coisas técnicas, né? E também eu acho que na infância, a gente estava falando aquela hora dos povos originários e da infância, né? Só retomando isso, acho que os povos originários têm essa questão de fazer a arte, fazer um cesto para usar para colher frutas ou colher o milho. E esse cesto é uma obra de arte, ao mesmo tempo um momento espiritual de tecelagem, de estar ali consigo próprio. E ele é usado no cotidiano. Eu acho que as crianças têm essa relação com a vida, com o livro, né? Então você vê criança bem pequena, às vezes, lendo o livro de ponta cabeça. Interessada em ler o livro de ponta cabeça. Porque ela está olhando para as imagens de um outro ponto de vista. E há muito pouco tempo eu tive uma experiência com o Nenê. Eu e o Fernando fizemos um livro sanfona, o Fernando Vilela, que é meu companheiro, um livro sanfona que chama Casa do Tatu. E aí uma criança de 5 meses que tinha dificuldade de virar, ficava se virando para olhar o livro e ninguém estava contando para ela. Então essa relação que você tem com a curiosidade também, com as coisas te movimentarem e te puxarem e de alguma maneira te embrenharem, né? Você quer ver aquilo de novo. E eu fiquei muito impressionada com a concentração de um bebê de 5 meses lendo um livro. Ele estava lendo, ele estava fazendo uma leitura e ele estava muito curioso. Então, que beleza que tem nisso, né? Eu acho que tem as riquezas, as coisas podem ser muito simples, mas cada coisa tem a sua riqueza específica, né? Tem o seu tônus singular, assim. E acho que isso que é a riqueza da floresta, a riqueza da cidade, é essa heterogeneidade do vivo, essa heterogeneidade expressiva. Isso também está na literatura. Está na literatura, está na música, está na dança, no teatro, nas artes visuais, em tudo, né? Mas em tudo muito mais entrelaçado do que cindido, eu sinto. Como é que a gente consegue ter rigor e ir fundo nas coisas, mas podendo também entrelaçá-las com outras, né? Se relacionar de uma maneira mais integrada com as áreas do conhecimento, com a percepção, o sentimento e o pensamento. E às vezes, na área literária, que é uma área que eu já estou há muitos anos na minha vida, eu sinto que é mais duro essa relação, né? Os modos de se aproximar do livro às vezes são modus operandes que têm um certo método, mas às vezes esse método entra no lugar do espanto, entra no lugar da embriaguez ou do delírio ou do devaneio que o livro pode te ocasionar. Eu acho que a primeira coisa que deve ser levada em consideração é a potência da criança de lidar com a complexidade. Há uma tendência de simplificação quando você fala de crianças pequenas, há uma tendência de simplificação para aquilo que se oferece para as crianças. E elas não se interessam por coisa desinteressante. Elas são muito amáveis nessa faixa etária, muitas delas, e às vezes fazem o que a gente quer, mas nem sempre é fidedignamente o que elas gostariam de estar fazendo. Então eu acho que a gente procurar trazer universos e tatibilidades e histórias e complexidades que sim, dialoguem com uma faixa etária de uma criança pequena ou dialoguem com uma faixa etária de uma pessoa que é de um universo diferente do seu, mas que tragam a complexidade e a beleza daquele seu desejo de contar uma história. Então, quando a gente está lendo uma história para alguém, tem alguma coisa se passando dentro daquela pessoa que não está no nosso domínio, né? Que é intangível para nós. A pessoa pode revelar se ela quiser um pouco,
ou o corpo dela às vezes revela, mas esse mistério que existe no estar vivo, e se a gente olhar para o corpo da gente mesma, ou seja, podem estar acontecendo coisas em você que você não sabe direito o que estão acontecendo e elas estão se dando dentro de você. Eu acho fascinante, assim, esse imponderável da vida, né? E acho que a gente vive num mundo que está tentando o tempo todo controlar tudo, né? Um mundo que nos controla pelas câmeras, e a gente também é controlador. A gente quer ter controle, e a vida é incontrolável. Então, acho que a literatura lida com esse incontrolável de um jeito a abrir caminho para possibilidades de imaginar outros mundos, de viver experiências que talvez no dia a dia a gente não viva, de poder ir para outros países, de viver a pele de outras pessoas, né? É uma maravilha. Para a gente comunicar a nossa paixão pela existência, a gente precisa se apaixonar por ela. Então, uma pessoa que vai ler um livro para alguém, tomara que escolha um livro que ela goste muito, que aí vale mais a pena, né? Então, eu acho que ficar embebido da própria experiência é uma maneira de talvez contagiar o outro, ou talvez encorajá-lo a viver do seu jeito, ou alguém falando de medicina de um jeito muito apaixonado, te encanta. Você começa a achar interessante aquilo. Acho que a gente vai se contaminando, né? Aprendendo uns com os outros. Não sei se a palavra contaminação é a melhor, mas eu acho que um mediador de leitura precisa gostar muito de literatura, gostar de histórias, se encantar, olhar para as imagens, ver o que o texto diz, fazer suas próprias conjecturas, fazer daquilo o seu manancial de investigações, né? Encontrar naquela experiência um sentido para a sua vida também. Esses são os melhores mediadores de leitura. E eu sou uma admiradora dos mediadores de leitura, porque eles não são explicadores do livro, eles são experimentadores do livro, eles são viventes do livro, né? Essa é uma história que a PEL, a Maria Amélia Pereira, que foi uma grande educadora, morreu recentemente. E ela tinha uma escola que existe ainda, que é uma escola incrível, que chama Escola da Casa Redonda, que é lá em Carapicuíba. E a PEL contava uma história, ela contava de um jeito muito lindo. Ela contava de uma menininha que um dia deitou no chão e ficou imóvel. E as outras crianças começaram a cutucar a menina. E ela não se mexia, bem paradinha. Aí ficavam cutucando, uma puxava a roupa, a outra fazia uma coisinha aqui no rosto. Aí uma hora ela levantou bem brava e falou: será o Benedito que não dá para morrer em paz nessa escola? Então essa coisa também de que tipo de experiências a criança está se propiciando viver, né? Talvez ela estivesse experimentando o que é morrer por alguns segundos, não sei. E o que ela imagina que seja a morte, né? E eu sinto que as crianças bem pequenas têm essa facilidade de se perguntar sobre problemas existenciais que vão estar presentes na nossa vida até o fim, né? Eu acho que a fabulação é aquele e se eu fizesse isso, né? Abre um buraquinho assim de possibilidade para um outro universo, né? E acho que às vezes abre esse caminho de fabulação para coisas fantásticas, às vezes coisas muito doloridas, porque não é tudo que é imaginado que é bom. A imaginação também pode imaginar coisas terríveis. A gente tem histórias fascistas no mundo que foram imaginadas também. Então, talvez se a ética e a estética caminharem juntas, né, nesse convívio entre nós, talvez haja uma esperança da gente poder imaginar outros possíveis juntos, né, que seja bom para todos nós.